Oi pessoal, estamos de volta com os nossos textos de Bíblia e Teologia, onde nós procuramos passar uma mensagem mais atualizada da Palavra de Deus, interpretando o texto na mentalidade de hoje, né? Ou então o que o texto está querendo dizer, a gente entra na mentalidade de quem escreveu o texto e dá a mensagem que ele queria passar. Hoje nós vamos falar sobre a presença de Jesus na casa de Marta e Maria, um texto interessante que fala da importância de escutar a palavra de Jesus. A nossa reflexão de hoje, Jesus na casa de Marta e Maria, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. É um texto que tem algumas interpretações bastante equivocadas, bastante erradas. Primeiro, o pessoal, lendo esse texto, diz que Jesus critica quem se dedica aos trabalhos da casa, que é a Marta, e elogia a que ficou a seus pés ouvindo sua palavra, que é Maria. Esse texto está falando da visita de Jesus à casa de Marta e Maria, e lá, quando ele chega, Marta já vai fazer café, vai fazer alguma coisa para Jesus comer. Não fica aos pés de Jesus como Maria. Maria fica aos pés de Jesus, quer dizer, escuta a palavra de Jesus, é hospitaleira com Jesus. Porque a pessoa não chega na sua casa, você vai dar comida para a pessoa? Vai conversar primeiro, vai conversar sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o que aconteceu na vida das pessoas. Não já vai comer, né? Então o pessoal fala, mas Jesus critica Marta e elogia Maria. Outra interpretação errada diz que Maria, que na vida contemplativa dos mosteiros da Idade Média, né, dizia que Maria é melhor do que Marta, porque Maria rezava e Marta não rezava. Então rezar é melhor do que agir. Oração quer dizer orar e ação. É rezar e agir. Não é só uma das duas coisas, mas as duas coisas juntas. Ou uma depois da outra, né? Então como entender esse texto que fala da visita de Jesus a Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro? As irmãs de Lázaro e o próprio Lázaro moravam em Betânia. É uma cidadezinha perto de Jerusalém. Quando Jesus ia para a Páscoa, todo ano em Jerusalém, ele se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram amigos de Jesus. Jesus também tinha amigos, ele cultivava amizades. Então Jesus vai visitar Marta e Maria em Betânia. A irmã mais velha, Marta, assim que Jesus chega, já vai fazer alguma coisa para ele comer, um café. E Maria, a irmã mais nova, fica sentada aos pés de Jesus escutando sua palavra. Aí Marta implica com Maria e fala para Jesus, fala para me ajudar nos trabalhos da casa. Então ela reclama com Jesus sobre a atitude de Maria. Maria se senta aos pés de Jesus. É o mesmo que dizer que Maria era discípula de Jesus. Sentar aos pés de Jesus significa dizer que era discípula de Jesus. Maria não estava rezando. É diferente, estava escutando a palavra, ouvindo a palavra de Jesus. Estava rezando, né? Ouvindo a palavra de Jesus, é diferente. Paulo também disse isso. Eu fui formado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o mestre judeu mais importante do tempo de Jesus. E Paulo foi discípulo de Gamaliel. Portanto, Paulo aprendeu bem sobre a palavra de Deus no Antigo Testamento. Então Maria estava aos pés de Jesus. Quer dizer, ela era discípula de Jesus. No tempo de Jesus, era muito estranho uma mulher receber um homem na sua casa. Os dois solteiros, né? Era praticamente proibido pela lei de Moisés. Como é que Marta recebe Jesus na sua casa, né? Uma mulher não podia receber um homem. Uma mulher também não podia aprender sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento, não podia. Não sabia ler. Mulher não podia aprender a ler. E não podia nem falar na sinagoga. Mulher não podia. Então a mulher era muito deixada de lado pelos judeus. Os judeus tinham muita misoginia em relação à mulher, preconceito com a mulher, né? Por isso, a atitude de Jesus de acolher uma mulher no seu grupo era uma atitude revolucionária. Um mestre não podia ter mulheres no seu grupo, só homens. Jesus não tinha várias mulheres no seu grupo. Maria, sua mãe, era mãe e virou discípula. Maria Madalena, que não era namorada de Jesus, mulher de Jesus, era coordenadora de comunidade, Maria Madalena. Não era namorada de Jesus, né? Era coordenadora de comunidade, depois que conheceu Jesus. Salomé, mãe do Tiago Maior e do João Evangelista, que era o filho de Zebedeu. Maria de Cleofas, Maria era mulher de Cleofas, e tinha os 4 filhos, né? Tiago menor, José, Simão e Judas Tadeu.
Joana, mulher de Cusa, que era funcionária de Herodes, também fazia parte do grupo de Jesus. Então Jesus não tinha preconceito com as mulheres, né? Ele aceitava discípulas no seu grupo. Então Jesus dá dignidade às mulheres, porque havia várias no seu grupo. Mas por que então que Jesus censura Marta e elogia Maria? Fala, Marta, Marta, você está muito agitada. Maria escolheu a melhor parte. Não é que rezar, escutar a palavra melhor, não. Né? Jesus censura Marta porque ela era agitada demais. A própria palavra Marta, em hebraico, significa agitação, amargura, mulher estressada. É o nome Marta. Já Maria significa amada, senhora. Maria, que é Miriam em hebraico, significa senhora. Por isso que nós chamamos de Maria de Nossa Senhora. Não é porque ela é deusa, tem poder, não. É porque esse é o nome dela em hebraico. O significado do nome de Miriam, amada e senhora. Então, Marta, é censurada por Jesus. Por quê? Ela não reza, não escuta a palavra antes de trabalhar. Antes de fazer a lida da casa, ela não escuta a palavra. Hoje, para nós, seria rezar, né? Não reza. Jesus elogia Maria, a irmã de Lázaro, porque rezou antes de trabalhar. Esteve aos pés de Jesus antes de trabalhar. Não quer dizer que ela não ajudou Marta. Ela ajudou Marta depois que ela rezou. Portanto, ela foi trabalhar mais alegre, mais serena, com serenidade interior. Quem reza tem mais serenidade interior. Marta não faz isso, não reza antes, já vai trabalhar, né? Quem não vem à missa no domingo, no caso nós católicos, a semana fica sem preparo, sem serenidade interior. Então você vai à missa no primeiro dia da semana, para que a semana tenha serenidade interior, tenha alegria. Então qual que é a mensagem central desse texto? Antes de fazer qualquer coisa importante, qualquer coisa da sua vida, tem que rezar antes. Reze antes e haja depois. Oração, orar e ação. Quem não reza leva uma vida atabalhoada, uma vida sem sentido, uma vida estressada. Rezou, você vai aos poucos adquirindo serenidade interior. Por isso que é importante rezar antes de qualquer trabalho. Maria medita, interioriza a palavra. Ela não fala nada. Ela não diz uma palavra, Maria. Mas depois vai alegremente ajudar a sua irmã na lida da casa. Marta precisa se sentar aos pés do mestre para recuperar a calma, a serenidade interior. O nosso mundo está cheio de Marta, né? Está cheio de Martas. As Marias são bem menos, né? Então nós temos que vencer a Marta nossa interior. Nós somos Marta e Maria ao mesmo tempo, porque nós às vezes cuidamos da oração pessoal. Então nós temos que vencer a Marta e cultivar a Maria. Cultiva a Maria primeiro, depois vai ser Marta. Que a Marta significa as pastorais da nossa comunidade, os trabalhos da nossa comunidade. E Maria os momentos de oração, de escuta da palavra. Um não exclui o outro. Uma atitude não exclui a outra atitude. Mas é primeiro rezar, escutar a palavra, se preencher de Deus, para depois trabalhar. Esse aqui é o sentido desse pequeno texto. Por hoje é só. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe sempre.